Nasci de 11 de junho de 1916 em Passagem Mariana. Passagem Mariana é um município de Mariana. Estive em... O nome do seu pai? Meu nome. Lourenço Rossi, é o Lourenço Coco. E minha mãe, Carmela Rossi. Quer dizer, eu tenho Rossi de um, Coco de outro, né? São descendentes, são italianos. Vieram da Itália em 1900 e pouco. Foram morar em Passagem Mariana. Foi Lourenço. O que ele fazia? Ele trabalhava na mina da Passagem. O que ele fazia? Era mineiro. Trabalhava na companhia lá dentro da mina da Passagem. Morreu em 1920. Eu fiquei órfão aos 4 anos de idade. Minha mãe com 4 filhos. Eu fiquei órfão, fui para o orfanato. Fiquei no orfanato até 1925, em Mariana. Onde eu conheci, um pouquinho de história de mim, Dom Silvério Gomes Pinheiro, foi o primeiro arcebispo de Mariana. Era membro da Academia Brasileira de Letras, era um sábio, esse. Conheci o Dom Monserota, também era um grande padre em Mariana. Era muito querido, era um santo. Depois de passar, fiquei até 1925 em Mariana, e fui para Passagem Mariana. Era em Mariana, e fui para Passagem. Fiquei trabalhando na mina, fui trabalhar na companhia, na fundição, na mecânica, na máquina elétrica, todos. Fiquei 5 anos trabalhando lá. Depois vim para Belo Horizonte, comecei a trabalhar em livraria em 1932. Foi uma infância interessante. A infância muito boa, mas trabalhosa. Trabalhei demais. Trabalhar na fundição, na mecânica, com 9, 10 anos, que naquela ocasião não tinha naquela ocasião não tinha essa... O menor podia trabalhar, tinha lei trabalhista, não tinha nada. Você não tinha carteira profissional, não tinha nada. Entendeu? E eu trabalhei na Companhia da Passagem, trabalhei conforme eu disse, e foi penosa. Mas muito interessante, mas foi muito, muito boa, porque é o seguinte, a coisa mais gostosa é chegar do dia de pagamento, receber o pagamento. Que alegria. Isso fazia o pagamento aos sábados. Ao sábado você recebia, era mensal. Todo sábado, primeiro sábado do mês, você recebia o pagamento, você ficava satisfeito, todo mundo ficava satisfeito. A Companhia da Passagem levava dinheiro para tudo, para aqueles lugares, todos aqueles lugares, porque todo mundo trabalhava na mina, da companhia. Agora outra coisa, eu vou contar porque é o seguinte, ali a pessoa começava a trabalhar, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos, começar a tossir, pronto, acabou. Acabava com a saúde da pessoa. Meu pai, por exemplo, morreu de silicose, por causa de quê? Porque ele trabalhou na mina. Com não sei quantos anos trabalhando na mina. Aqui era um mundo desse para dar o conforto da família. Entendeu? Eu dava minha mãe, olha, a primeira coisa da minha mãe me dá 200 reais para ir no cinema. Naquela ocasião era o cinema, era gostoso o cinema. Era cinema mudo, orquestra viva. Cinema mudo. Tomix. Tarzan não falava Tarzan e também que Reititi também, Reititi daquela época, Reititi e Tomix. Gente, Roger, que coisa gostosa. Como a gente ficava satisfeito daquela infância. Se, por exemplo, eu estava brincando de menino, ia para o rio nadar. E chegava no rio, nadava, aquela água, não tinha poluição, não tinha nada, se nadava à vontade. Se chegava, tirava a roupa, deixava assim no lugar, nadava de todo jeito. Não tinha calção, não tinha nada.
Depois saía e empanhar jabuticaba no mato, goiaba, a quantidade de goiaba que tinha. Ninguém tinha um pulo esperar, só nós que ia naquele lugar apanhar goiaba. De tanta goiaba que tinha. Nós cheguei a Mesquita em Mariana. Ela dá aula para 4 classes, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Aquela classe, todo mundo obediente. Ela dava aula e todo mundo sabia. Uma coisa, ela falou assim, nunca esqueça, vocês vão mais tarde, vocês vão arrepender. Eu estou ensinando vocês frações, regra de 3, não imagina. Regra de 3 naquela época. Olha, vocês vão dar, até hoje eu não esqueço. A primeira professora também não esquece, a professora, que beleza. Leitura, eu gostava de ler. Que interessante, eu gostava de ler e qualquer livrinho, qualquer ABC que eu pegava, qualquer coisa, eu ficava doido para ler, para ler um livrinho, para poder. E agora, eu gostava muito de escrever 1, 2, 3, guarda a galinha árabe, a galinha do romano, né, que naquela época a tabuada ensinava. Mas era uma vidinha muito boa, não tinha confusão, aquelas brinquedos muito assim, sadios, sem confusão nenhuma. Juntar caminhada e pegar no jambreiro. Mas eu gostei muito da minha infância. Apesar de sofrer sem ter o pai, só tinha a mãe. Tudo aí já foi, comecei aqui na Livraria Moraes. Eu comecei aqui na Livraria Moraes em 32. Interessante que eu pegava um livro sábado, pedia um livro sábado para ler, e levava me emprestado sábado para poder ler domingo, segunda-feira, tinha que devolver o livro novamente. Ele deixava, eu pedia. Livro de aventura, Tarzan, pegava um livro de aventura e levava sábado. Ficava até 6 horas, sabe? Levava sábado, dia domingo, e segunda-feira tinha de voltar com o livro. Acabou, não acabou, tinha de voltar com o livro. Mas eu acabava levando no outro domingo para poder ler. Agora é o seguinte, eu comecei a trabalhar na Livraria Moraes em 32. E fui para o começo daquela época, começava às 7, você ia almoçar às 11, voltar meio-dia, ficava até às 6. E ganhava 60 mil reais por mês. Tinha um senhor, nosso conhecido, precisava de um rapaz para trabalhar à noite numa leiteria, na rua do Espírito Santo, quase com Caetés. Naquela época não tinha botequim, não tinha botequim como tem hoje não. O pessoal era muito bem alimentado. Era pó de pão, leite, queijo. E eu fui trabalhar lá de 8 à meia-noite. Chegava em casa, largava o serviço às 6, chegava em casa, jantava e tal, descansava um pouco, ia trabalhar à noite, pegava o bonde, ficava até meia-noite. E o meu bonde era o último que eu pegava naquela época, o bonde era meia-noite. Se eu chegar meia-noite, sair do serviço para pegar o bonde. Tantas vezes eu cheguei no abrigo de bonde, e o bonde já tinha de embora, tinha de ir a pé para casa. Tá bem, quando foi um dia, estava entrando dentro de casa, um senhor ao lado da minha casa, falou: Madeu, eu vi você chegando todo dia essa hora. O que você faz? Eu fui, chorei as mágoas com isso. Eu trabalho durante o dia na Livraria Moraes. Ele era chefe de seção da Secretaria da Educação. E eu fui, olha, eu trabalho de 7 às... Depois da meia-noite, às 8 à meia-noite eu trabalho na leiteria. E cheguei para orçamento de casa, porque eu ganhava 60 mil reais por mês. E lá na leiteria ganhava 30. Quer dizer, 60 com 30, 90. Isso em 32, em 34 foi aumentando. Em 33 foi aumentando. Eu falei só, eu tenho, isso em 33, já estava ganhando 80 e mais 110. Só eu tenho um serviço lá da secretaria, está precisando de um rapaz, ele está precisando de uma pessoa igual a você, assim, trabalhador, honesto. Eu vejo você chegar aí, você é rimo de família e tal.
tinha pesquisado a respeito da minha vida. Ele não ia pôr na secretaria porque era uma pessoa que ia vir. Você quer? Aceito, muito bom, você vai pagar de 180 a 200. Quase o dobro que eu estava ganhando. Tá bem, então eu vou te dar um memorando amanhã. Meia-noite, uma hora que ele está falando isso comigo. Vou te dar um memorando. E amanhã cedo, durante você vai no Palácio da Liberdade conversar com o presidente Olegário Maciel. O Olegário Maciel era presidente do Estado de Minas Gerais. De primeira, todos os governantes eram presidente do Estado de São Paulo, presidente de Minas Gerais, presidente. Hoje é governador, né? Presidente é só o nosso Fernando Henrique. Então eu aceito, é muito bom. Me deu o memorando. Eu fui pedir despesa lá na livraria, meio-dia. E falei, não pode ir. E fui lá no Palácio de Belém. Tinha uma fila enorme. E o Olegário Maciel, em 33, hein? Estava naquela mesa, uma mesa bonita, parecendo no Palácio de Belém, você precisa de perfumadinho. Naquela outra, todo mundo andava bem vestido, ó, modestamente bem vestido. E basta dizer que você não podia entrar no bonde sem descalço. Muitas vezes aconteceu isso comigo. Não podia entrar no bonde descalço, não podia carregar bagagem no bonde. Hoje você vê como é que o pessoal entra de qualquer jeito. Aí cheguei lá, fiquei naquela turma e todo, cada um cheirava as balas com ele. Um pedia passo para não sei aonde, outro pedia emprego, outro pedia para ficar lá na João Pinheiro. Tinha uma oficina lá no Instituto João Pinheiro, que empregava pessoas que queriam trabalhar, de serralheiro, carpinteiro e tal, e cada um ia chorando suas balas. Quando chegou na minha vez, e um rapaz, o coronel, não me lembro mais dele, coronel da polícia, todo engalanado ali, com ele, falou só, o senhor presidente não vai poder atender vocês hoje, porque ele não está disposto, mas você leva essa ficha, amanhã esses dois são os primeiros a ser atendidos aqui, os primeiros da fila. Ah, pois não. E fui embora. No dia seguinte, fui para lá. Quando eu cheguei lá no palácio, estou vendo aquele alvoroço, aquela confusão toda e tal. Falei, gente, que foi que eu reformei? Ou tinha morrido? Nunca mais eu quis saber de sair da livraria. Estou aí até hoje. Olha, se eu fosse para o serviço que ele me arrumou, eu ficava muito bem nos 2, 3 anos. Depois, você sabe como é que é. O funcionário ficava naquela situação, naquela penura, que é ordenado pequeno. E graças a Deus eu fiquei trabalhando até 48, rodei todas as livrarias de Belo Horizonte, me chamavam para trabalhar. Era o primeiro nas vendas em tudo, era o mais modesto, era o mais atencioso. Aí botei na loja. 3 livrarias que andei. Ó, da livraria Moraes fui para a Rex. Da Rex fui para a livraria Paulo Blum. Livraria Paulo Blum foi a livraria alemã. Livraria Confidência. Roberto Costa, Cultura Brasileira, Anglo-Americana, Cultura Brasileira, tudo que foi livraria, fui trabalhar. Aí, montei minha loja, um representante, um crítico literário, chama Milton Pedrosa, Madeira, eu estou de mudança para o Rio e quer vender minha biblioteca. Eu quero vender para você. Fala, mas não tem dinheiro. Não, você faz o seguinte, eu quero 3 mil para a minha biblioteca. Você me arranja só 1.000, eu vou viajar para o Rio. Eu vou viajar para o Rio, depois você manda o resto por telefone, você telefona para mim. Fui na casa dele, onde hoje é o ginásio estadual Mineiro, lá na Santo Antônio, onde era a cavalaria, lá era regimento de cavalaria do Santo Antônio, depois o estadual. Aí eu fui lá, a biblioteca, o rapaz, olha, tem essa estante, 1.000 livros, 7 estantes, uma mesa a cada andar e 10 cadeiras, porque ele fazia reunião na casa dele, com aqueles críticos literários, tudo sentava ali, conversava e tal, e só tudo aí, tipo, 3 mil cruzeiros, levei para casa. Aí montei minha loja.
Eu praticamente não sofri dor, mas eu vi os outros sofrer, os partidos que tinham lojas. Por exemplo, o pessoal da padaria Bosque, da coisa Mancini, da Móveis Mancini, várias casas. Casa Falso, quase que a Casa Falso foi também, mas eu vi várias. Ó, vou te contar um caso. Eu vi depredar a padaria Bosque. O pessoal arrebentava a padaria Bosque de todo jeito. Minha loja era de perto, mas não tinha montado minha loja ainda não. Isso foi quando eu era empregado. Quebraram a padaria Bosque, arrebentaram tudo. Arrebentaram a livraria que eu trabalhava, a livraria alemã, na rua São Paulo com Amazonas, daquele edifício do Pérsia, quebrado. Eu me lembro que tinha o homem lá da livraria Paulo Blum, tinha a livraria alemã e Paulo Blum era mesmo, depois que mudaram. Tinha uma máquina, na época é novidade, de escrever o nome das pessoas nas canetas. Você comprava uma caneta, o cara grava seu nome. O pessoal só comprava para poder gravar o nome da pessoa ali na caneta. Você acredita isso? O pessoal comprava a caneta para ver. Era novidade. Eu vi um camarada com a máquina no meio fio, arrebentando. Eu tinha mandado buscar, lá era filial, que eu trabalhava na filial. A matriz era na Rua da Bahia. Eu tinha mandado buscar uma enciclopédia Spazacal na matriz, um exemplar, que o pessoal estava querendo dar de presente ao Pedro Aleixo. A coleção era 50 e tantos volumes, hoje já tem 30 e tantos volumes. Queriam comprar a biblioteca, essa coleção, na minha mão. Eu mandei buscar o volume lá para poder mostrar a eles, ó, a coleção é essa, assim e tal. Quando chegar lá, houve a quebradeira, o volume sumiu. Não pude vender a coleção porque o volume sumiu. Lá em cima não sumiu, só sumiu na filial. E os volumes, tá bem. Eu vi camarada na Casa Hermani, na Avenida Fospena, quebrando, rebentando toda aquela Casa Hermani, artigo dentado, tudo isso, rebentando tudo aquilo aí. Olha para você ver as coisas. Depois de tudo isso, aquela quebradeira toda, passou uns tempos, a padaria Bosque reafirmou, começou a fazer a padaria novamente, arrumou tudo direitinho, ficou mais bonito que era. Ficou tudo novinho. Depois você via aquela fila, todo sábado, aquela fila de gente para buscar pão. Eles pegavam os pães durante a semana, deixavam, você sabe, toda a parede tem pão verde. Juntava aqueles pães, juntava aquela sacola, depois você vê aquele pessoal tudo ali naquela fila da rua Rio de Janeiro, virando a Fospena, no banco o Banco da Lavoura, no banco virando a Fospena, o pessoal dando a sacola de pão. Esse rebentado, depois foi lá precisar do pão, da quebradeira que fizeram. Quer dizer, não foi eles, coitados, não foi aqueles pobres, coitados, foi os malandros que fizeram isso. E percebendo aquelas sacolas de pão. Interessante. Eu fui para a minha loja. Essa biblioteca que eu comprei, eu levei para casa. Eu morava na Avenida Brasil e levei para casa. Cheguei lá, arrumei tudo direitinho, cataloguei tudo, arrumei o nome todo direitinho nos livros, deixei em casa. E ainda trabalhava no Roberto Costa, que era a Livraria Cultura Brasileira. E falei com o senhor Roberto, assim, Roberto, era amigo do Milton Pedrosa, esse que eu comprei a biblioteca. Ô Pedrosa, o Roberto Costa, o Pedrosa me vendeu a biblioteca dele. Tem muito livro bom. Se eu podia deixar, tem muitos fregueses que pedem livro e não tem. Se eu podia deixar eu vender os livros que o Roberto, que eu tenho tudo catalogado aqui, eu podia deixar? Pode sim, mas não tem problema não. Cheguei o freguês, às vezes chegava, tem esse livro? Ah, não tem. Ó, mas eu tenho esse acesso a isso. Quer? Quer sim. Então me dá sonho que eu levo.
Tinha vezes de noite, eu ia de noite, chegava em casa, embrulhava, ia levar na casa de um freguês, ele deixava me chegava lá, recebia, e recebia o dinheiro dali que eu paguei o homem lá. Roberto Costa me deixou eu fazer, era uma boa pessoa, pessoa boníssima. É que eu consegui comprar a biblioteca, pagar a biblioteca que eu tinha comprado. Tá bem. Aí eu fui ali na Rua Tamóis, a primeira loja, fui lá, eu tenho uma placa lá em casa até hoje, uma placa, compra-se bem de livros novos e usados. E pus lá na porta. A minha loja, o primeiro dia eu me lembro que eu vendi um livro de poesia no Manuel Bandeira, 12 mil réis, naquela era 12, aí até perto, 12. E a loja foi dia 20 de novembro de 1948. Berzoni já tinha comemorado o cinquentenário em 47 e eu comecei em 48. Berzoni fez o centenário em 97 e eu fiz o cinquentenário em 98. Quer dizer que ficou paralelo lá. E comecei a trabalhar e hoje a livraria tem 51 anos. Meus filhos aí. Olha, eu saí de casa, outro dia deu uma entrevista no jornal há muito tempo. Eu saí de casa de manhã, 8 horas da manhã, ia para a loja, voltar para casa, eu saí de casa, os meninos estavam dormindo. Chegaram em casa à noite, estavam dormindo. Sabe por quê? Eu levantava cedo, ia trabalhar às 8, eles estavam dormindo, era pequeno. E fui na loja. Quando chegava de noite, eu ia buscar livro lá na serra. Sabe o que eu fazia? Mas eu tenho uns livros aqui na serra, você quer vir buscar? Ia lá, pegava, por exemplo, uns pacotes, fazia aqueles pacotes de livro, olhava, fazia assim, só eu dou tanto, pode levar. Fazia aqueles pacotes, a dificuldade é passar na roleta de lotação, para passar na roleta de lotação para poder. Eu não podia pegar táxi, porque senão eu nunca ia embora. Mais tarde eu comecei a pegar táxi. E aí chegava, um dia chegou uma freguesa, São Mateus, muito tempo que a gente pediu um livro lá, somos na rua até hoje. Eu tinha comprado o livro e o livro estava naquele monte. O livro da senhora está aqui. Só espera um pouquinho que eu vou. Eu dei um jeitinho lá e tirei. Olha o livro aqui, ó. Dentro do lotação eu fiz um negócio com a dupla. Coisa mais interessante que só. Como eu fiquei satisfeito, ela ficou satisfeitíssima que ela estava doida precisando do livro. E na hora justamente que ela falou, o livro estava ali. Ó, tinha um pessoal aí, na minha pós-pena, mas tinha livro, uns livros, e tinha um camarada que vendia artigo dentário, vendia isso, aqui e tal, mas concorrendo não tinha nenhum. A minha foi a primeira livraria. Tinha alguns concorrentes assim, muito, sem muita coisa começada. Não separar. Eu não fui direto ao assunto e comecei a separar a livraria. Tanto é que aquele ponto lá fez sucesso. Agora, eu não troco isso aqui para aquele lá, porque é o seguinte, de primeiro, o miolo era só aquilo ali, Praça 7, aquelas, e tudo ali a Praça 7. Agora a cidade começou a expandir, hoje eu não troco esse pedaço, meu vai lá. Vendendo lá, tem dois engenheiros. Um estudou na Católica, engenheiro eletricista, outro da Federal, engenheiro eletricista. Mas eles formaram, depois eu vou tirar o convite disso aí, 1980, eles formaram em 1980. Mas uma crise danada de emprego, que era a época da ditadura militar, aquela confusão toda, e eles foram, papai, estava muito difícil no emprego e tal, e via tudo, tá aí comigo até hoje. Não, comprava tudo, não tinha frente de nada. Eu comprava tudo quanto era, vem aqui, nós temos muito livro de literatura, tem livro de direito, tem livro de engenharia, eu pegava tudo lá. Uma ocasião, eu vou te contar. Um médico me chamou para ir na serra. E tem muitos casos, mas eu vou... Badeu, eu preciso mudar amanhã. E eu preciso entregar a casa, está cheio de livros aqui. Eu disse, doutor, mas eu estou muito gripado, não posso ir não, tal. Eu disse, não, vem, eu tenho uns remédios aqui, para gripe, eu te dou uns remédios aqui. Eu peguei e fui. Doutor, não era um médico muito famoso aí. Eu pessoal, cheguei na casa dele, a sala estava cheia de livros assim no chão, estava tudo cheio. Só você leva tudo isso aqui, inclusive tem uma geladeira também que eu preciso dispor essa geladeira.
Fui ali, comecei a olhar, gripado, hein? Comecei a olhar, aí porque eu separo, quando eu vou na coisa, eu separo por tamanho, para poder amarrar, assim, por exemplo, e por tamanho. E depois você junto, barro, faz aqueles pacotes, eu sei que fiz uns 10 pacotes ou mais. Porque eu preparo, tem corda, tem tudo aí, e fiz uns 10 pacotes. Só eu dou tanto pro senhor. E essa geladeira, você não quer levar não? Essa geladeira é dessa geladeira de motor em cima. É o Glosley que é. Você não quer não? Quero sim. Quanto é que você dá? Ah, eu vou dar só 5 mil tudo, tá bom? Ah, tá bom, pode levar. Eu levei tudo. Amarrei e fui na Rua do Ouro, e vi um daqueles aeroínes, passar aquele carrão, chamei, era táxi. Mas eles não tinham, no táxi não tinha, na época não usava o táxi não, era só, você contratava corrida e você fazia. Eu cheguei lá, o camarada estava dentro, você podia levar os livros, uns pacotes de livros aqui na rua assim, pois não, levo sim, mas então onde é que é? Ah, é pro meu lado. Eu morava lá na Barroca, só da Barroca. E fui, se encostou o carro lá e tal, sei que enchemos o porta-mala, encheu atrás do carro, só deu folga para eu e o chofer na frente. E falei com o doutor, só, só pode passar lá amanhã, porque a gente não leva dinheiro, não leva dinheiro, porque só passa na loja amanhã e só recebe lá na loja. Primeiro falava muito assim, passar pagamento à boca do cofre, ao cofre. A boca do cofre, tá bem. E trouxe. Peguei os livros em casa, pus tudo em casa, porque era de noite para trazer para a loja, né? Era muita coisa, deixei em casa, comi tudo direitinho, então paguei o chofer, muito satisfeito, já foi embora. E fui tomar um banho. Minha mãe tinha feito uma sopa, mas falava, minestra. Ah, você está gripado, você precisa tomar uma sopa agora. Só fui tomar um banho, tomei aí eu e minha mãe só na época. Eu ainda estava solteiro ainda. E fui dormir. No dia seguinte, rapaz, não tive gripe nenhuma. Aquele trabalho que eu tive ali de separar aquela livaiada toda, eu suei de tanto trabalhar. Cheguei naquele meu banho e a minestra não sabe o que bichador. Se foi o trabalho, se foi a sopa, e o médico já acabou esquecendo de me dar o remédio. Montou uma loja aqui do lado, comprou um ponto aqui e falou com um amigo dele assim, eu mudei de lá da minha coisa, montei uma loja lá na rua Tamós, ao lado na Tamós com Guarani e ao lado da livraria Amadeu. Você está feito na vida, mais conhecido de Belo Horizonte, só perto da livraria Amadeu. Outro dia o cavalo telefonou. Depois eu vou contar. Eu telefonou. Alô, quem está falando? Amadeu. É o velho, é o filho? Não, é o velho mesmo. Vai, pensei se eu tivesse morrido, senhor. Mas Deus não leva mal não. Eu estudei na Anchieta, fiz o ginásio, fui científico, fiz vestibular, formei, trabalhei, aposentei, você ainda está aí? Uma grande coisa para mim, se eu ficar satisfeito, eu estar aqui até hoje. Não, qualquer dia eu vou aí para poder comprar os livros famosos, apesar de ter comprado muitos livros. De dedicatória, já veio, sou muito desgamado, como é que eu dei o livro para você? Há um caso de um grande escritor lá, aquele, como é que chama, gente? Um escritor inglês, que um dia chegou num sebo. Como é que é o nome dele, gente? Chegou no sebo e viu um livro dele lá dedicado a um amigo dele. E foi comprou novamente. Comprou, mandou novamente. Novo, dedicatório para um amigo e tal, não espero que vai encontrar no sebo. O livro nos ensina tudo. Sem o livro nós não somos nada. Você pode olhar, por exemplo, eu
sempre estou com livro em casa. Você vai lá em casa para você ver a galera como é que está lotado de livro. Eu estou sempre com livro. Todo lugar que tem livro, eu estou até com vontade de ir nessa Bienal de São Paulo. Estou com vontade de ir lá, mas eu andei meio doentado. E eu fiquei uns 10 dias no hospital, o negócio. Mas o livro é tudo. Eu já li, por exemplo, um livro muito sentimental, O Coração de Edmundo Amices. É um livro que você lê, você até chora de tanto. Às vezes chora, chega a dar lágrimas dos olhos, de tão sentimental que o livro. É a respeito de menino de escola, nas escolas, mas só você lendo. Eu não tenho aí, no dia que tiver, eu vou te dar para você ler, para tirar a prova do que eu estou falando. Mas quer ver o livro que eu gostei muito? Eu gostei muito daquele... o livro sobre Belo Horizonte, eu tenho aí. É um livro passado em toda a minha época que eu comecei livraria, e esse livro também é da mesma época. Esse livro é filho quem escreveu foi Odim Andrade. Odim Andrade é filho, ainda está vivo, filho de Andrade. E vem a ser, de Andrade vem a ser irmão do Moacir Andrade, que escrevia no estado de Minas, como Gato Félix e Zé Clemente. Ele tinha, o nome dele era Moacir Andrade, mas esse que é o seu nome, Gato Félix e Zé Clemente. Mas ele fala sobre as memórias de Belo Horizonte, da época. Tudo que ele fala ali, eu me recordo de tudo. Chama... Tadeu, sim, olha aqueles livros do Odim Andrade que eu li ali, que eu acabei de encadernar. Olha lá para mim. Esse aí que é o engenheiro desse aqui. Mas tudo que ele fala sobre Belo Horizonte, da época, eu acho que foi da mesma época minha, da que ele começou, que eu me lembro das coisas de Belo Horizonte. Da época por exemplo, ele fala moinho inglês, quando era moinho Aimoré, ali na rua. Eu me lembro que eu tinha uma prima que trabalhou lá. Juventude. Juventude, Odim Andrade. Um tempo, uma cidade, as pessoas, Odim Andrade. Eu até encadernei, gostei muito de pedir, para aproveitar tudo isso aqui, para poder pedir ele uma dedicatória, mas não consigo encontrar com ele. Mas se caso você quiser sobre Belo Horizonte, se quiser, eu te empresto. Você vai sobre Belo Horizonte. Eu me lembro de uns casos muito interessantes. Eu tinha uma prima que trabalhou, ele fala nesse Mister, que é diretor do Moinho Aimoré, Moinho Aimoré, Moinho inglês, Aimoré, que as moças trabalhavam lá, de segunda a sábado. Um sábado fechava meio-dia, que chamava Semana Inglesa, hoje o sábado, o pessoal não... E eles trabalhavam, e quando chegava sábado, almoçavam tudo lá, só ia jantar em casa, tomar café em casa, almoçar, e cada um saiu com uma sacola de macarrão, todo fim de semana, todo saco, o macarrão, o biscoito, porque lá fazia o macarrão, fazia o biscoito, tudo quanto é massa, que não saiu com a sacola cheia de produto do moinho inglês para poder passar o fim de semana. Olha que coisa interessante. Mas eles falam umas coisas aí muito interessantes. Tinha um camarada, Oscar Neto, por exemplo, era um camarada, era conversador e tal, mas era um tipo assim não era malandro, esperto e tudo, mas ele era uma pessoa assim, aí fala. Mas o que eu queria falar é o seguinte, acho que um dia eu estava lá no Minas Tênis Clube, nadando, tudo boiando, satisfeito, um camarada, ó, a dívida flutuante. Ixi, chegou numa hora,
O pessoal lia demais. Olha, eu levava pacotes e pacotes de livros na casa dos fregueses. O pessoal naquela época, a pessoa não tinha carro, hoje, para aquela pessoa comprava, não, eu levo, eu fechava a loja, eu levo. Comprava livros, pessoal, fim de semana, férias, e só se vendo como o pessoal lia isso. Hoje, Por que as pessoas não leem muito hoje? ó, a vida muito agitada. Não tem tempo para nada. Televisão, tem muitos jornais, você vê jornais todo tempo. Está falando um pouco, essa vida, mais é a vida agitada, que a pessoa não tem tempo para nada. É isso, mas o pessoal lia, viu? Eu não esqueço. Olha para você ver hoje em dia como é que o pessoal não tem tempo para isso. Você ainda lê muito? Eu leio. Sabe que hora que eu leio? De 2 às 4 da manhã. Sabe por quê? É a hora melhor que você tem. Você não vê nada, televisão, você nem vê mosquito voando, você aproveita a leitura, 2 horas você lê tudo, o que você puder. Às vezes eu leio um livro, nessas 2 horas, metade de um livro eu leio, nessas 2 horas. Agora, os jornais, eu agora estou pegando o serviço, depois do almoço. Eu levanto de manhã e tal, faço as coisas lá, trato os passarinhos, um cachorro, e vou na padaria buscar pão e tal. E leio jornais, quando é meio-dia, eu almoço, 11h30, meio-dia, almoço e venho trabalhar. Meu filho, papai, sem descanso, pode deixar que essa manhã toda nós tomamos conta aí. Você vem só de tarde agora. E estou fazendo isso. Mas de manhã, leio jornais, notícias, e o que eu puder fazer lá na garagem, olhar os livros, eu olho, mas não estou fazendo mais aquela... Lá em casa, sabe o que eu faço de manhã? Não deixa de ser passa. A quantidade de pomba que tem. E eu pego toda manhã, eu mando comprar canjica e milho. E levo toda manhã, levo a canjica, milho, misturo com coisas que sobram lá da cozinha, lá de casa, pão, tudo. Põe lá, você vê a quantidade de pomba que fica lá, de manhã. 8 horas, mas eu jogo, 9, 10 horas, a jacu vai embora. Depois no dia seguinte, torna a voltar novamente. É interessante. Tem um livro ali, até o freguês me pediu para separar, um livrinho bom, Passo do Brasil, da Rima ao Beija-Flor. Um livrinho, mandar trazer aqui para você ver. Eu te mostro depois. Eu sou católico e tenho fé. Eu fui coroinha. Na época que eu conheci Dom Silvério Gomes Pimenta, acompanhava as procissões, catecismo. Eu comunguei aos 8 anos de idade, fiz minha primeira comunhão aos 8 anos de idade. Eu fico muito satisfeito de dizer, pessoal, eu contribuí para a cidade, para coletividade, ser útil à coletividade. Eu fico muito satisfeito de ser olha, 70 anos no ramo, 3 gerações, é para sentir muito alegre, muito satisfeito de ter me convidado. Eu já recebi o convite, já mandei, eles pediram meu currículo, quer dizer, era em abril, mas com essa confusão de 500 anos, de tudo, eles estão deixando mais adiante. Para poder apagar poeira, para chamar o pessoal. Basta dizer que eu me sinto realizado com isso. Um sonho, eu praticamente realizado, tem 2 netinhos muito bons, me faz alegria de fim de semana, aos domingos nós vamos para a piscina, montando na coisa do vovô, vou pegar seu dedinho lá, vou dar um mergulho, pegar seu dedinho. Isso é um sonho. O mundo mudou? Mudou demais. Mudou. De primeiro você andava, você cumprimentava com todo mundo, era tudo amigo e tal. Hoje você vê como é que está, como é que a situação está. Mudou demais. O que mudou mais? A violência, não tem mais aquela
Eu me lembro de primeiro, lá em casa, eu, minha mãe, as vizinhanças, pegava as cadeiras, sentava no passeio, ficava ali, não tinha televisão, naquela época não tinha coisa, você ficava ali fora conversando com os amigos, tudo, sentava, tudo, aquela, as meninas ali, brincando, tudo, você ficava ali sentado, quando 8, 9, 10 horas da noite, tudo não recolhia. Esse livro, por exemplo, Coração, que eu li, é um livro muito interessante. É um livro, vamos ver, outro livro que eu possa... tem vários livros bons. Tem muito livro. Não, para Mariana, quer dizer, eu tive uma infância lá em Mariana boa. Não, porque é o seguinte, uma infância assim, muito trabalhosa. Por exemplo, nós, no orfanato, nós íamos no mar buscar lenha para poder deixar lá na época de chuva, mesmo que as formigas, para a época de chuva, não ter aquela lenha para poder cozinhar. Nós íamos, estocava a linha lá no porão, até quando acabava a chuva, aí que nós íamos ficar, plantava horta, plantava tudo de hortaliça, alface, repolho, tudo. Era uma vidinha saudável, não tinha confusão nenhuma. Abri outra livraria. Eu até estava com vontade de deixar para meus filhos abrir uma outra. Eu sozinho, outra, para mim ficar sozinho lá fazer. Por quê? Eu não gosto de ficar assim, eu sempre trabalhei praticamente sozinho. Quer dizer, eu gosto deles, eles trabalham muito bem, mas é aquela convivência ali, com os fregueses, porque eles começaram a cá em 1980. E veio para cá, já tem 20 anos. Mas eu gostava muito de ver ali, o pessoal ficar com meus fregueses ali, batendo papo, fazendo isso aqui, sem interferência, sabe como é que é, né? Uai, não tem que comprar, eu faço o possível de comprar. Porque o freguês, quando entra ali, quer comprar um livro. Ele quer comprar um livro, agora ele quer o assunto que ele quer. Agora procura. E freguês gosta de entrar, não gosta de ir com a mão banana, gosta de comprar o livro. Pode estar um perigo tremendo. Está cada vez pior. Porque o que nós vendíamos de livro, meus filhos mesmo, o que nós vendíamos de livro, não estava. Só você ver a quantidade, desceu muito, o pessoal não está comprando muito livro mais não. O pessoal tem dinheiro para tudo. Mesmo para livro. Você vai nos botiquins, está lotado, é cerveja aí, vai nos salões aí, vai nas coisas, as livrarias, está tudo aí. O livro vai ser muito difícil, viu? Pelo que nós estamos passando, não está brincadeira não. Não é isso mais. Porque o livro é tudo. Seu livro, o livro nos ensina tudo, sem o livro não somos nada. Eu fiz uma entrevista com uma moça aí, você falou uma coisa certa mesmo. Você começa desde o ABC. Aí você vai evoluindo, vai subindo. Então, você começa desde o ABC, vai até a alta filosofia. Quer dizer, não está fácil não está fácil de ser um livro, não somos nada. O livro é tudo. Apesar de o pessoal não comprar o livro, mas só temos que recorrer a ele mesmo. Você nunca teve vontade de escrever o seu livro, não? É memória de um alfarrabista. Tem tanta coisa, o pessoal já falava, mas escreve 50 anos, não, 50 não, 70 e tantos anos. Olha que não é brincadeira, não. Eu vendi livro para uns professores aí, por exemplo, naquela época, que o pessoal nem conhece hoje, professor Magalhães Dumont, um Vilas Boas, um Mário Casa Santa,
Borges da Costa, que era da Faculdade de Medicina, o Otaviano de Almeida, o professor da Faculdade de Medicina também, né, que ele chama, professor Alfredo Balena. Puta gente que eu tive o prazer de fazer a questão de levar o livro na casa deles, entregar lá o livro. Isso é uma hora. E você vai escrever o seu livro? Não estou com vontade, vamos ver lá. Se der tempo. Isso quando a gente fica meio. Eu fico mais satisfeito. Outro dia uma senhora freguesa aí, você Amadeu, qual é o livro que não vai no sebo? A gente fica honrado de ver o livro no sebo. Você leu, põe, deixa outras pessoas lerem. Isso aí é bom, senhor. Olha, a coisa mais gostosa. Eu tenho um outro aí que eu vou te. Eu tenho um aí, negócio de sebo. Eu vou te dar, é dedicatório, mas eu vou pra você ler. Você lê sobre o sebo de Belo Horizonte. E eu estou no meio. Vários outros estão no meio. Mas você lê para você aproveitar, está dentro da entrevista que você está falando. Melhor ainda, só fico muito satisfeito aí. Achando isso aqui, li, isso aqui eu li, eu comprei, veio no sebo, li. Agora eu gosto de encadenar. Agora, eu nasci em Belo Horizonte, numa casa na rua Espírito Santo, perto da Praia da Liberdade, num dia 29 de setembro do ano nosso Senhor Jesus Cristo, não falo outro. Mas só você vê que interessante isso aqui. Mas esse se você quiser ler sobre Belo Horizonte, muita coisa você vai gostar. Tem um outro aí também. Não sei se foi bem, a interpretação minha foi boa, se vocês gostaram do jeitão, meu jeitão de falar, gostaram?